nós as perguntas, por favor? Posso. Só um Porque o minutinho. Heraldo acho que não consegue, né, Heraldo? Ah, eu consigo, eu vou só pegar aqui. Só um minutinho. É a 431 em diante. Porque cada livro tem uma escrita um pouco diferente, né? É sim. E às vezes 431. quem abre a reunião tem mais facilidade mesmo para colocar. É, Geraldo, você está com o microfone desligado. é. Eu falei porque eu estou só no celular. Isso, por isso. Pronto, já abri aqui, só vou compartilhar, tá? Já localizei. Enquanto eu leio, eu vou ficar fora da tela, porque eu tenho que ficar muito perto para conseguir ler, tá? Então, eu fecho a imagem e depois eu abro. É 431, Fran, Aham, por favor. tá. Aí. Foi. Vamos lá. Questão 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto, de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam, porque, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já te temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando em estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele volve à obscuridade. Bom, então eu já vou comentar com relação ao sonambulismo, que é me fugiu a palavra, da alma. Heraldo, me ajuda aí. Emancipação da alma, mas na sua mais completa, né, emancipação. E existem 3 tipos de sonambulismo. O natural, que é o que, no estado sonambúlico, ele emancipado da alma, ele tem... ele recorda, né, durante o sonambulismo, de todo o conhecimento de todas as vidas anteriores. Existe o magnético, que é, por exemplo, pela hipnose, então há uma condução de um espírito encarnado. E a terceira hipótese do sonambulismo é o mediúnico, que o sonambúlico sofre influências de espíritos desencarnados. E aí chama a atenção de que o sonâmbulo ele tem que ter muito cuidado com essas influências dos espíritos desencarnados. Porque se ele não trouxer uma boa sintonia, um bom preparo, se ele, por exemplo, não tiver o hábito de fazer uma prece ao dormir, se ele não tiver o hábito de fazer o evangelho no lar e trazer uma conduta, né, correta, de acordo com os preceitos do Espiritismo, ele pode ser conduzido por esse espírito. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Aí, se o Heraldo quiser complementar alguma coisa... Só para dizer também, né, Tetê, que o sonambulismo, assim como o desdobramento, não é a mesma coisa, né? Mas hoje a gente precisa falar de sonambulismo.
e dizer que o sonambulismo é uma faculdade anímica. Uhum. Isso é importante que se diga. Por quê? Porque existe o sonambulismo, como a TT disse aí, natural, né? Ou seja, as pessoas, que é um estado de emancipação da alma, como é o sono, como é a letargia, como é a catalepsia, não é? Então, são estados de emancipação da alma, que são estados de emancipação da alma. O cordão fluídico se afrouxa e o espírito goza de uma liberdade maior do que preso ao corpo. E, obviamente, em estado sonambúlico, o espírito, né, se desprende, quer dizer, permanece ligado pelos cordões fluídicos, é claro. Né? Se desligar, é o que se chama morte física, o corpo perde a vitalidade rompendo os cordões fluídicos. Mas ele, gozando dessa liberdade, ele consegue, em estado, muitas das vezes, adormecido, ele consegue dar uma atividade ao corpo. Né? Então, por exemplo, é muito comum dizer sonâmbulo que anda na beirada da varanda. Não é? Tem até aquele caso, TT, conta para eles a respeito do padre. Do padre, tá. O que acontecia com o padre, que é um clássico exemplo de sonambulismo natural. Deixa eu só achar aqui, Heraldo, que eu separei tanta coisa que agora me perdi aqui. É o que ele escreve os sermões. Ele acorda de madrugada. Tá aqui. Não, eu localizei aqui o do jovem que receita que descobre o mal de uma pessoa e receita não, está aqui. Ótimo. Esse episódio, ele quem fala sobre ele é Gabriel Delany, que viveu de 1857 a 1926. Tá? Então, ele era um pesquisador de ciências psíquicas, e ele narra o seguinte fato: um jovem padre que se levantava todas as noites, ia à escrivaninha, compunha sermões e tornava a deitar. Alguns de seus amigos, uma noite em que ele escrevia, como de costume, interpuseram um grosso cartão entre seus olhos e o papel. Ele não se interrompeu, continuou a redação e, terminada esta, deitou-se, como de hábito, sem suspeitar da prova que fora submetido. Quando ele terminava uma página, lia alto, de princípio a fim, se pode chamar leitura esta ação sem o concurso dos olhos. Se lhe desagradava alguma coisa, ele a retocava e fazia as correções em cima, com muita exatidão. É a visão sem os olhos. Isso nos prova que há nele uma força que seguramente o dirige, que age fora dos sentidos, numa palavra, que a alma vela quando o corpo dorme. Esse exemplo dá para a gente entender bem sonambulismo. Veja bem, o corpo é manipulado pelo próprio espírito, né? que é esse que está ligado ao corpo. O corpo estaria adormecido, digamos assim, ou seja, os sentidos não estariam, entre aspas, em pleno funcionamento. Né? Então, por exemplo, a visão, né? Ali a audição, né? O olfato, com certeza. Né? Mas, então, o que acontece? O espírito, em estado sonambúlico, ele está a um afrouxamento do cordão fluídico, né? Então, ele consegue o quê? Ele consegue realizar tarefas como se fizesse do corpo assim, aquele controlinho remoto que a gente dá para as crianças, que é ligado por um fio, que na verdade não é controle remoto, aqueles carrinhos, né? Como aquele aparelhinho que você aperta e dirige, mas com um fio ligado ao carrinho. Então, veja bem, ele ia, escrevia, né? Ele conseguia ler. Essa história de botar o papelão na frente dos olhos é porque ele estava lendo para ver se atrapalhava, e ele continuava lendo perfeitamente. Ou seja, ele estava ali, desdobrado do corpo, e o corpo respondia-lhe os impulsos, na fala, na visão, então, né, na escrita, na coordenação motora.
Então, esse é um clássico caso de sonambulismo. Esse sonambulismo não é mediúnico. Por quê? Porque é um estado anímico. Há indivíduos que têm facilidade de emanciparem-se a alma, não é? E fazer o corpo praticar atividades, embora ele não esteja ligado mais diretamente ao corpo, a uma certa distância. Tá? Então, esse é um fenômeno anímico, aí não se constitui um fenômeno mediúnico, é apenas um fenômeno anímico. Se a Tetê puder ler também, agora contar para nós, a história do rapaz, do jovenzinho lá, vai ser interessante, Tetê, porque aí a gente vai poder tirar uma outra, absorver já um outro quesito no sonambulismo que também é muito importante. Achou? O TT tem que ligar o microfone, né? Eu liguei a imagem, não liguei o microfone. Eu não estou localizando, eu separei, marquei, e você não tem problema, vamos lá. Eu vou continuar procurando, vou só ler esse resto. Eu vou falando aqui. Tá. Pode ser? Pode ser. É um jovem também, isso aí era uma ação de pesquisa, em que ele, certa feita, ele também tinha um sonambulismo natural, né? Ele entrava em estado sonambúlico, né? Então ficava ali o corpo, né, tipo adormecido, mas em movimento, e ele relatava algumas questões. E houve um dia que surpreendeu aos pesquisadores, em que ele faz uma consulta e receita medicamentos para um dos participantes da reunião. Não é? E aí receitou e tudo mais, sem nenhum problema. Depois, e se fazia várias reuniões com ele, numa das outras reuniões, pediram a ele que também repetisse, né? Fizesse uma consulta aqui e ali, e ele disse que, infelizmente, naquele momento, ele não poderia. Não poderia fazer. Isso. Já achou aí? Não achei. Olha que ótimo. E ao ser indagado por que não poderia, ele diz assim, porque o meu amigo doutor não está aqui. Ou seja, o que acontecia no processo quando ele receitou? Ele, em estado sonambúlico, obviamente, ouviu um espírito ali, médico, e o médico falava e ele reproduzia. Então, veja bem, essa experiência ela começa com um estado sonambúlico natural. Ele emancipa a alma e passa, num determinado momento que ele dá a consulta, a ser um sonambulismo mediúnico. Ou seja, aí a gente trouxe uma diferença óbvia para todos nós. Qual a diferença do sonambulismo em estado anímico, que é o natural, e do sonambulismo mediúnico? É que toda vez que nesse processo tiver, né, uma intervenção de um espírito desencarnado, uma participação, é um fenômeno mediúnico. Aliás, essa é a diferença que Kardec coloca, né, dos fenômenos anímicos para os fenômenos mediúnicos. Se há participação de espírito desencarnado, é um fenômeno mediúnico. Se não há, é um fenômeno anímico. Assim como Kardec divide lá os fenômenos anímicos entre mecânicos e os inteligentes, intelectuais, não é assim? E, por exemplo, levitação é um fenômeno anímico, tá? Mecânico, não é um fenômeno intelectual, não é? A levitação, o transporte, né? É um fenômeno o quê? Mediúnico, intelectual. Por quê? Para se transportar um objeto de um local e trazer, por exemplo, para a sala mediúnica ou para dentro de casa, que vem de outro local, é necessária a participação de espírito desencarnado que envolve o objeto, né?
São Luís explica isso muito bem, a gente já estudou quando estuda fluidos lá na Gênese, envolve fluidicamente, traz. Há casos, por exemplo, inúmeros, né, de transporte como fenômeno mediúnico em que espíritos trazem, né? No Rio de Janeiro, o próprio Raul conta de uma sessão em que ele estava, em que o espírito materializa uma pedra enorme na mesa mediúnica lá, enorme, ela era maior do que o vão da janela, ou seja, não tinha nem como explicar como essa pedra entrou por ali, né? Eles tiveram depois que ir quebrando a pedra, enfim, o espírito ainda deixou lá, não quis nem desmaterializar e voltar com ela, não. Ainda deixou lá. Então, e tem os efeitos físicos, que, por exemplo, no Centro Espírita Amor ao Próximo, aí aqui em Juiz de Fora, no Mariano Procópio, há as materializações, que são efeitos, o quê? Físicos, mas são mediúnicos, quando o espírito se materializa. Percebe? Então, quando o médium apenas é fruto só do ectoplasma dele, que não há nenhum concurso de espírito desencarnado, é um fenômeno anímico. A doação ectoplasmática, né, que é produzido lá na mitocôndria das células, né, uma organela chamada mitocôndria, que produz a energia das células, chamada ATP, né, que é a adenosina trifosfórica, é ali que é produzido o fluido da materialização, que é aquele fluido branco, leitoso, né, em que os espíritos se utilizam para materializar. A produção desse ectoplasma sai pela boca, né, pelos ouvidos, pelas narinas, é um fenômeno anímico. Quando o espírito utiliza para moldar um objeto, quando o espírito utiliza para moldar uma silhueta e se utiliza dele para se comunicar, é um fenômeno mediúnico. O sonambulismo também. Quando não há uma interferência de um espírito desencarnado, é anímico, que é natural. E o sonambulismo mediúnico é quando, em emancipação da alma, há um contato com o espírito desencarnado. Então, esse caso, ele nos mostra muito bem o indivíduo possui sonambulismo natural, mas também, em dos momentos em que houve a emancipação da alma, ele se tornou ali, ou produziu um fenômeno sonambúlico mediúnico. Isso ficou claro para todo mundo? Ficou. O Heraldo, só uma correção. Eu não separei essa. Você só que comentou comigo hoje à tarde, eu fiz umas anotações. Então, eu realmente não tinha esse caso aqui impresso, como do padre, tá? Tudo só bem, mas justificar. Não precisa ficar fazendo make-off, não. Vamos editar, parece que está tudo editado, está tudo combinado. Agora, tem duas pessoas que levantaram a mão, a Mercedes primeiro e depois a Celinha. Se a Mercedes, quem levantou primeiro? Mercedes. Então, Mercedes. O Heraldo, o TT, não sei quem pode me responder, no caso do padre, ele não era mediúnico. Não, era natural, porque a gente vai ver o seguinte, o que o Kardec fala, o André Luiz também fala, depois vou contar uma para vocês de utilização do sonambulismo como efeito mediúnico, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar surpreso aí, de utilização. O André utiliza na obra. Vamos ver se vocês vão lembrar, se alguém já leu. Mas não é uma coisa muito falada, não, mas é de uma utilidade fantástica, tá? Porque as pessoas falam, para que serve sonambulismo, né? Porque é diferente de incorporação. A primeira coisa que eu tenho que fazer, sonambulismo e incorporação é diferente. A psicofonia, o chamado incorporação, primeiro a gente tem que entender que todo fenômeno espiritual, vamos dizer assim, ele é de percepção. Então, quando o espírito, a gente fala assim, ouvi o espírito, tem um espírito aqui me dizendo, e você não vai ouvir ele falar no seu ouvido assim, pá, 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 pá.
Como é que é? As emanações fluídicas se misturam perispírito com perispírito do médium, e o médium capta o pensamento do espírito, e na comunicação mediúnica da psicofonia ou incorporação, ele fala o que ele sente que está sendo dito para ele. Olha que eu usei a palavra sente, não ouvida. E ele, o médium, por isso que o médium é um filtro, então ele reproduz. E isso tem que se levar em consideração, principalmente quando o médium se apropria dessas sensações, do assunto, do tema que lhe é dado, ser percebido pelo espírito, é necessário que ele também tenha uma bagagem específica para isso. Suponhamos que eu, Heraldo, numa mensagem psicofônica, Mercedes e todos aí, eu venha um engenheiro da NASA, tá? Que já desencarnou, e ele quer dar uma comunicação. Então, eu vou sentir que ele está dizendo coisas que não fazem nenhum sentido para mim. Percebe? Porque eu não tenho essa bagagem no fenômeno da psicofonia. Eu não tenho essa bagagem. Então, a comunicação seria mais ou menos, ele fala, eu falo, e daí? Eu não saberia nem reproduzir. Einstein, se estivesse se comunicando comigo numa psicofonia, ele, se quisesse me explicar a respeito das teorias físicas, eu ia dizer para vocês assim, olha, na verdade, eu vou reproduzir aqui algo que o Espírito está dizendo que eu não consigo entender, porque eu preciso que tenha essa bagagem. Por que eu falei isso? Porque no sonambulismo, psicofonicamente, Mercedes, pode ser que eu não consiga reproduzir no transe mediúnico o que o espírito está dizendo. E, às vezes, olha só, em estado sonambúlico, sim, porque o estado sonambúlico, a emancipação da alma, ela é maior. E o espírito encarnado, né, quando se desata do corpo, ele vai gozar de uma liberdade maior. E pode ser que ele consiga acessar nele conhecimentos de vidas passadas que nessa encarnação, no corpo físico, ele não tem acesso. Por questões óbvias. Por exemplo, ele foi um espírito que em outra vida foi muito culto, inteligente, mas a inteligência dele nessa encarnação, ela veio limitada pelas opções sociais, ele não pôde estudar, é um semi-analfabeto, etc, etc, etc. Por quê? Porque a prioridade foi dada às asas da virtude, não da sabedoria, porque ele precisa... Então, ele encarnado, ele tem limitações culturais. Em em estado sonambúlico, ele pode, muitas das vezes, acessar. Às vezes, até por influências de espíritos que conseguem produzir isso. Ou seja, há criaturas que... Isso no sonambulismo mediúnico. No sonambulismo que você pergunta do padre, ele apenas o quê? Aproveita lá, o corpo está dormindo, quem sabe ele não utiliza isso, porque aí eu estou aqui dentro do que pode ser, não estou afirmando. Ele, emancipado do corpo, ele não pode acessar com mais facilidade os conhecimentos que ele tem? Veja bem, ele produz os sermões. Então, o sonambulismo permite o quê? Porque a pergunta, porque se ele faz dormindo, por que ele não faz acordado? Porque dormindo, isso aqui eu estou conjecturando, uma possibilidade palpável, viável, que os espíritos dizem exatamente que as pessoas, isso aí, Kardec fala na Revista Espírita, fala lá, se você quiser, no Livro dos Médiuns, entre a questão 171 e a questão 174, a gente vai ver. O Kardec dedicou aí 31 questões de estudo de sonambulismo. Essas do Livro dos Espíritos, a do Livro dos Médiuns, e a Revista Espírita tem muito em Revista Espírita falando sobre sonambulismo. Então, ele preferia assim, por quê? Porque ele gozava de uma liberdade maior em estado sonambúlico. Mas ele precisava do braço e da mão, do corpo, para poder escrever. Porque ele estava escrevendo.
então não é mediúnico, porque é ele produzindo. Se ele tivesse em estado sonambúlico, ouvindo o espírito ditar um sermão e ele fazendo o corpo dele ali, escrever, vamos chamar assim, era um sonambulismo, porque ele está emancipado, o corpo está dormindo. E é mediúnico, porque tem um desencarnado influenciando ele ali. Desculpa aí, fui muito coisa, mas fui claro? Foi claro. Agora a Celinha. O Heraldo, eu fiquei numa dúvida, o seguinte, quando você falou que levitação é um processo anímico, por quê, hein? Porque o deslocamento magnético tem criaturas que têm, por exemplo, igual o magnetizador. Existem curas de magnetizadores, né, que algumas pessoas vão dizer, é um passe quando ele põe a mão? Não, não é um passe mediúnico. Por quê? Porque é fluido magnético dele. Então, o magnetismo também tem a capacidade, entre aspas, de anular a gravidade em volta. Ele tem essa capacidade. Não há um espírito produzindo, desencarnado, produzindo o fenômeno. Pode haver, aí se torna mediúnico, mas produzido pela própria pessoa. Os magnetizadores, por exemplo, quando fazem cura, né, por magnetização mesmo, fluido próprio, é um fenômeno anímico. Você pode tomar um passe de um fenômeno o quê? Anímico, que não é mediúnico. Ou seja, não tem um espírito ali, junto com o indivíduo, doando fluido para você. É só o indivíduo doando dele fluido magnético ou fluido vital, seja o que for. Agora, se tem um espírito ali botando um fluido junto, aí é um fenômeno mediúnico. Ou seja, é bem assim mesmo. Fenômeno mediúnico, toda a produção de um fenômeno, se tiver a participação de um espírito desencarnado, é mediúnico. Caso contrário, é anímico. Se não há participação de espírito desencarnado, é um fenômeno anímico. Ou a gente vai cair naquela divisão lá de Kardec faz, fenômenos anímicos. A gente pode até voltar sobre isso para mostrar uma relação. Há uma série de fenômenos que são anímicos, físicos e intelectuais. Físicos, obviamente, a gente entende. Intelectuais, há a participação intelectual, mas somente do indivíduo, não tem um espírito desencarnado. Muito bom. Entendeu? Ficou Muito clara bom. essa diferença? A questão está em mediúnico, claro. que tem espírito desencarnado. A questão está se há participação de espírito desencarnado ou não, né? Isso. O mediúnico tem sempre um espírito desencarnado participando, colaborando, Perfeito. e o anímico é individual da pessoa. Isso. Né? Tá? Perfeito, então é isso, obrigada. né? Agora, o dormir é uma emancipação da alma. O sono, tá? Porque alguém vai falar assim, o sonâmbulo, ele não fica dormindo? Fica. Só que, veja bem, o sono é uma emancipação da alma, digamos assim, muito curtinha, né? Em que esses laços não se estendem. O espírito, ou seja, não tem o estágio, digamos assim, toma ciência do ambiente. Percebe? Com nitidez, com detalhes, ele goza de uma maior liberdade. Esse é o sonambulismo. Mas é o sono, não vou dizer que é a mesma coisa, quer dizer, mas o processo é o mesmo. Então, ou veja, na verdade, desdobra, igual disso, ó, letárgico, cataléptico, quem dorme, sonâmbulo, tudo isso desdobra. Tudo isso é um, digamos assim, desdobramento. Por isso que não tem mediunidade, a gente não fala, isso é uma mediunidade de desdobramento. Entende? Porque desdobramento é tudo isso. Até os caras mais brincalhão, quando dorme no centro, fala assim, eu estava desdobrado. Tudo bem, ele estava desdobrado, mas não é uma mediunidade de desdobramento. Percebe? Eu durmo, isso não tem nenhum espírito desencarnado, a não ser um sono provocado. Mas dormir porque eu estou cansado não é um fenômeno mediúnico, não tem uma mediunidade de desdobramento aqui acontecendo, percebe?
Tem uma mãozinha aí, Tetê. É a Tamires. Vamos lá. Olá, boa noite. Boa noite. Heraldo, eu gostaria de saber se assim, o desdobramento, o sonambulismo aí no caso, ele havendo o desdobramento para fazer as coisas físicas ou o desdobramento mais longínquo, se o médium, a pessoa, ela vai conseguir lembrar ou independe de ela lembrar? Essa lembrança, Thalys, a pergunta é boa. Nós sabemos que o corpo físico amortece as recordações. O sonâmbulo, ele vai perdendo quando realmente se liga ao corpo físico. Em estado sonambúlico, ou seja, enquanto ele ainda não volta, digamos, às ligações mesmo, ainda há um processo, vamos chamar assim, vamos chamar esse estado de emancipação da alma, vamos chamar de vivência sonambúlica. Então, quando ele está numa vivência sonambúlica, o que é isso? É uma emancipação maior do que o sono, não é? Então, ele pode... Aí vai depender também de fatores até orgânicos. Por quê? Porque o sonambulismo são faculdades anímicas, orgânicas. Tem muito a ver com a formação orgânica. Tem pessoas que o organismo produz com facilidade esse desdobramento, ou essa vivência sonambúlica. Eu tenho que correr da palavra desdobramento, né? Porque ela é muito genérica, tá? Então, olha só, é uma vivência sonambúlica. Agora, essa vivência sonambúlica e tomar ciência do que está vendo, ela tem uma série de variáveis. Quer ver só? Primeiro, depende muito também da qualidade intelectual do indivíduo que está nessa vivência sonambúlica. Ele pode ver uma série de coisas, mas ele não possui, digamos assim, é igual Lego, sabe aquele brinquedinho Lego? Então, você comprou um Lego que forma uma fazendinha. Aí você tem um vizinho que ele tem umas outras pecinhas a mais no Lego dele, que ele faz um aeroporto, que ele faz não sei o quê. Você só vai conseguir fazer fazendinha. Por quê? Porque os Legos que você tem só te permite fazendinha. Te faltam algumas pecinhas. Vamos chamar essas pecinhas de conhecimento. Então, nós temos conhecimentos os mais diferenciados. Então, há dois sonâmbulos, numa vivência sonambúlica, o estado de percepção, vivendo numa mesma realidade no mesmo momento, podem ter percepções diferentes. Porque vai depender de condição moral, espiritual, intelectual, assim como no fenômeno mediúnico também. Ora, dois médiuns para absorver uma comunicação de um espírito, num transe mediúnico, a mesmo espírito dando, digamos assim, ditando uma comunicação para dois médiuns ao mesmo tempo, você tem uma possibilidade enorme de receber duas comunicações diferentes. Por quê? Porque aí está em jogo o quê? Os valores do médium, por que prisma ele olha determinadas situações. Quando um sonâmbulo, por exemplo, vamos supor, eu adoro futebol, né? E o jogo é do Flamengo, e nós vamos passear pelo Maracanã. Você não gosta de futebol, não é um esporte. O que vai me chamar a atenção naquele entorno ali? O tamanho do Maracanã. Você viu, eu sabia a música que a torcida do Flamengo estava cantando na hora que eu passei lá. Eu guardo aquilo que, percebe? Tem a ver. E você, de repente, não vai nem se lembrar, por mais escandaloso que seja, dizer para alguém, eu estive ali e nem vi o Maracanã, como se alguém pudesse nem ter visto um tamanho que é o Maracanã. Mas pode acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, vai depender de uma série de fatores. E segundo também, a gente está falando do receptor da mensagem.
Mas é importante no sonambulismo mediúnico também, se acontecer, é o discurso, a narrativa do espírito para o sonâmbulo. Ou seja, nem todo mundo tem, digamos assim, uma boa didática para ensinar algo, para dizer algo. Não é só porque desencarna vira assim, um emérito professor. Você pode ter alguém, um espírito com muito conhecimento, e a narrativa dele é de difícil compreensão, né? Para aquele que também detém e que pode ter diferença entre um e outro aí. Então, a vivência sonambúlica ela é única, mesmo frequentando os mesmos potencialmente, de uma série de fatores aí, porque vai depender, assim como a psicofonia também, o mesmo espírito dando comunicação por 2 médiums, você vai ver que tem abordagens diferentes, você vai ver que a comunicação num determinado médium ela é mais recheada de uma questão moral, ela é mais didática, na outra é menos, enfim, mas aí é por causa do filtro, né, mediúnico? Tudo bem? Agora eu tenho que ler essa partezinha aqui, continuando. Então, vamos lá, TT, faça uma das coisas que você faz bem, ler. Só ler, é isso mesmo. Não, Mostra. sim. Eu vou fechar a imagem para eu chegar mais perto aqui. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas, aí, ó, daquele sonâmbulo que você estava contando o caso do jovem médico. Isso. Não é? O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é, às vezes, patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá aso a que intervenham espíritos levianos que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Aí, Heraldo, foi o que você falou. Então, vamos embora, 432. Vamos lá, Fran. Cadê a Fran? Vamos demitir a Fran. Estou aqui. Passa para a gente aí a 432, por favor. Aí. Obrigada, Fran. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta, o mesmo se dá no sonambulismo. Algum comentário, Heraldo? Está claro, né? Então, veja bem, é isso aí, ó, que a gente acabou de dizer. As vivências sonambúlicas são diferentes. Há espíritos que conseguem, olha o que ele está dizendo aí, né? Ou seja, a visão, a distância, uns possuem o quê? Porque nem sempre o que está tendo a vivência sonambúlica, às vezes ele não consegue ir até o foco da questão. Ele consegue vê-la, talvez, digamos assim, é como se a diferença entre alguém que vê com binóculo e alguém que vai até. Qual é a diferença? O indivíduo que vê como binóculo, ele está vendo melhor do que se estivesse no corpo, porque ele está desdobrado. Mas ele não tem, digamos assim, a faculdade sonambúlica dele, anímica, ela não proporciona, digamos assim, esse deslocamento tão longínquo. E outros que sim. Por exemplo, quem leu Urânia, do Camille Flammarion. Então, vai pegar a Urânia no Camille Flammarion, lê só, então, o prefácio, você vê. O que vai acontecer com o Camille Flammarion? Ele vai ter uma vivência sonambúlica. Tudo bem?
Então, olha só que ele vai subindo, saindo da Terra, estratosfera, vai embora, vai passando por astros. E tem sonâmbulo que não vai daqui na varanda só. Aí você fala assim, o corpo está dormindo, mas é um estado sonambúlico. Não é? Ele se desloca daqui para andar no parapeito, para fazer algumas coisas, levantar. 30% das crianças, em média, tem vivência sonambúlica. É mais do que adulto. Quem tem filho sabe disso, que nunca teve um filho aí que, né, levanta, fala sozinho, enfim, né? Conversa. Celinha levantou a mão. É só para dizer que na revista Espírita, mas eu não vou saber qual, fala dessa experiência do Camille Flammarion. Isso. Ah, não, ó, sobre sonambulismo já falei, 31 questões, sendo essas aí do livro dos Espíritos, e tem mais lá no livro dos Médiuns lá. Vou repetir, a 172 a 174 lá. Então, fala muito. Agora, a Revista Espírita tem muita matéria. Botar sonambulismo, Revista Espírita, tem muita matéria, muita experiência. Na Sociedade Espírita de Paris era muito. Sonambulismo era uma mediunidade. Tanto que eles diziam, vocês vão ver Kardec dizer aí o seguinte: olha só, ele falava assim: hoje a gente sabe muito pouco de sonambulismo, mas muita coisa vão vir por aí. Quer dizer, a gente já passou e muito disso, né? Hoje a gente tem de sonambulismo. Olha quanta coisa já tem, né? Então, naquela época, sonambulismo era um must, né? Entendeu? Então, por isso que se falava muito, tinha muito médico sonambúlico. Eles faziam experiência, 2, 3 médios sonambúlicos em estado de sonambulismo no mesmo local. Então, eles ficavam ali conversando no corpo físico em estado sonambúlico, né? Vivendo lá, vivendo sonambúlico. E eles conversando, falavam, você está vendo? Olha, tem inclusive um momento, está no livro dos médiuns, em que Santo Agostinho, eles estão lá na Sociedade Espírita, 2 médiuns, né, desdobram-se num estado sonambúlico e ficam estabelecendo um diálogo, um vê, você está vendo bem ele, um vê bem o Santo Agostinho, olha que clarão, São Luís, desculpa, olha que clarão e tal, ele fala, não estou vendo ainda direito, não. Aí eu acho que São Luís ajusta lá, né, a imagem, ele fala, comecei a ver isso, e aí eles narrando os dois presentes, espiritualmente, vendo o mesmo quadro, mesmo acontecimento, em tempo real, e você via que ali você vê as percepções são diferentes. Um médio tem uma percepção maior e o outro nem tanto. Né? Isso tem muita experiência sobre sonambulismo. Uma coisa interessante, TT, então, deu para entender essa questão da visão? O Heraldo, a Fran também levantou a mão. Não, Fran? Que venha a Fran. Isso. Eu levantei, era só um comentário. Uma vez eu li um artigo a respeito do sonambulismo e falava assim que é comprovado cientificamente que o número maior de sonâmbulos ocorre entre adolescentes e do sexo masculino. Agora, eu não sei o porquê isso, se isso teria alguma... Eu acho que esse aspecto é mais físico, eu não sei se tem algo de espiritualidade nesse caso, acredito que não, né? Mas só de curiosidade mesmo. Nós estamos falando a ciência fala, Fran, de sonambulismo, digamos assim, é o natural, né? Uhum. Mas ela também não sabe até que ponto esse sonambulismo pode ser mediúnico, porque aí a ciência não tem esse olhar. Exatamente. Uhum. Para ela, é uma característica, né? Como, por exemplo, para nós, um processo obsessivo, um médium inconsciente com facilidade de incorporação de psicofonia, sob o aspecto da psiquiatria, vai ser transtorno de personalidade múltipla. Né? Então, os olhares são diferentes. Vamos para 433, TT? Vamos embora. Não dá moleza não, TT. O 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica
depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? De uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Essa a gente já falou aí, né? Precisamos nem repetir. Uns conseguem, tem que ver de binóculo, porque não pode ir lá. Outros vão lá. Vamos lá. Isso aí. Isso vão deixar claro. Isso é orgânico. Aí você vai me perguntar, tem uma diferença no corpo físico, que é uma faculdade anímica. Vamos embora. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Essa eu quero entender. É muito simples de entender, Tetê. Quer ver só? É a mesma coisa que ele tem de consciência da morte, após a morte física? Não. Por quê? Porque ainda o sonâmbulo está preso pelo cordão fluídico. Há uma influência do corpo. São duas coisas. Vamos amarrar um balão, uma bola, né, encher de hidrogênio, e uma é botar um pesozinho nela e outra vai sem o peso. E solta as duas. A sem o peso vai mais rápido lá para cima, o vento leva mais para... A outra vai... né? Então, é isso. É limitado as percepções. O ligado é o cordão fluídico. A diferença está nos cordões fluídicos aí. Estão ligados no corpo, no estado sonambúlico, e o outro no desencarne, não. Mas se a pessoa no desencarne está muito ligada à matéria... Isso, há casos de casos. Isso. De uma forma geral, então a gente tem que ir do geral. De uma forma geral, digamos assim, mas especificamente pode gozar de mais liberdade um indivíduo mais espiritualizado, ainda preso a um corpo, do que um indivíduo desencarnado, que ainda é. Aí a diferença entre o morto-vivo e o vivo-morto. Perfeito, Heraldo, obrigada. A Maria Reis. Que venha Maria Reis. Boa noite para todos. Aí fala sobre isso aí de o sonâmbulo está na matéria, não é isso? Está vivo. Sim. Tocando miúdos. Está vivo. Então, ele sofre influência da matéria, não é isso? Perfeito. Ele está ligado ao corpo. Isso. Por causa do... Agora, você me diz uma coisa. É porque eu tô caminhando para lá, entendeu? Por isso que eu estou curiosa. Caminhando para onde, Maria? Para lá, para o outro lado. Todo mundo. Todo mundo desde que nasce. Só que Só que uns têm pressa e outros não têm tanta pressa. Mas todo mundo eu não tenho, não, mas pelo tempo que eu já estou aqui, eu já cumpri tudo que eu tinha de cumprir. Vamos embora. Mas olha só, aí, por exemplo, tem pessoas que querem ser, não é o meu caso, querem ser cremadas. Até quanto tempo depois que faz a passagem, né? Pode esperar, deve esperar. Até quanto tempo deve esperar? Porque alguns dizem que sente, outros dizem que não sente. Eu entendi. Essa questão, ela não tem nada a ver com sonambulismo. Não tem. Tá bom. Você foi esperta, aproveitou, botou o sonambulismo para não tentar outra coisa. Já te entendi. Exatamente. Não existe uma convenção, digamos assim. Kardec falou isso, no livro dos médiuns tem isso, não existe. Me parece que uma orientação que existe, né? Me parece, não sei, 48 horas, é muito questionado, que parece, não vou nem afirmar, que o Divaldo, ao ser perguntado, falou uma coisa a respeito. Essa questão, ela realmente é o seguinte,
vai variar muito, não é? Porque vai depender das condições do desencarne, vai depender digamos assim, da quantidade de fluido vital que não foi dissipado, percebe? Então, há uma série de coisas em que vai impactar o espírito desencarnado mais ou menos. Então, eu não saberia cravar algo para você. Fica com essa informação aí do Divaldo, parece que 48, eu já nem estou mais, eu nem lembro mais se é 48, 72, é porque eu também nem gosto de afirmar uma coisa dessa. Tá? Geraldo, a Mariana entrou na reunião e tem uma pergunta, tá? Mariana. Tem que saber se a Mariana está numa vivência sonambúlica. Não, né? Exatamente. Não, Muito obrigada pelo esclarecimento. De nada, Maria, é um prazer sempre. Boa noite, pessoal. Heraldo, minha pergunta é a seguinte: você sabe, né, que eu tive sonambulismo minha vida inteira e após começar o trabalho, já tem mais de 3, 4 anos que eu não tenho sonambulismo. Então, o meu sonambulismo, ele sempre foi de questão mediúnica? Ou ele foi de uma forma... Não sei não sei se ele era provocado por entidades desencarnadas, sim. Se era apenas já uma predisposição orgânica que você já tinha, não. Pode ter acontecido 2 fatores. Se era mediúnico, as entidades que patrocinavam, digamos assim, esse evento, né? O que eles foram, de alguma forma, elucidados e etc. e tal, de que poderiam fazer parte, digamos assim, né? Por afinidade a você, de tarefas mediúnicas outras, essas não seriam tão produtivas, né? Ou então poderiam ter sido afastados porque a intenção era pior, poderia. Ou então, veja bem, poderiam ser, na verdade, a predisposição anímica foi regulada. Pronto. Tem uma coisa, aproveitando que a Mariana está aí, que tem um mito, viu? É mito esse negócio assim, não se deve acordar um sonâmbulo. Eu pensei que alguém ia me perguntar isso. A gente pode acordar um sonâmbulo e dizer que não pode, que é perigoso. Não, é o mesmo risco que você corre acordando quem está dormindo por causa do susto. É o susto, isso que eu ia falar, porque o coração vai a quase 2.000. Mas é o mesmo de quem está dormindo, entende? Então não se deve acordar ninguém assim, acorda, né? Seja sonâmbulo, ou seja, dormindo, né? Ou sono físico. Então, é a mesma coisa. É mito esse negócio de se acordar um sonâmbulo, eu nem sei o que acontece, mas... Vamos embora, TT. Vamos com essa linha, vem aí. Estamos no 435, né? Então, vamos. Fran, sobe um pouquinho a imagem. Obrigada. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito Sempre comum... se fala isso, né, Tete? Grau de lucidez do sonâmbulo. Exatamente. Vamos embora. É muito comum, porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fá-los supor que têm diante da vista seres terrenos. Vou só completar com esse pedacinho aqui. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. O que ele quis dizer aí? Porque para um espírito desencarnado lúcido, ou para um espírito encarnado lúcido com conhecimento espírita e que tenha realmente essa lucidez, ele vai perceber qual a diferença crucial entre um espírito encarnado e um desencarnado em emancipação. Quer dizer, Kardec já fez essa diferença. O espírito encarnado, vocês,
se no estado sonambúlico nós somos chamados o quê? Qual o termo que Kardec usou para nós? Alma. Lembra? A alma é o espírito encarnado. O Kardec fez essa diferença só para a gente entender, para não chamar tudo de espírito. E quando ele usa espírito, ele está falando do indivíduo sem estar encarnado. Então, no mundo espiritual, o estado de emancipação da alma, quando dorme aí grande parte da população do mundo ocidental aqui agora, você vai ter aí no mundo espiritual almas e espíritos. Quem tem uma certa lucidez consegue identificar. Por quê? Porque o desencarnado, o espírito, não tem cordão fluídico. As almas todas vão ter aquele fiozinho prateado ligando, como se tivesse, né, preso em algum lugar. Igual quando o astronauta lá no espaço sai naquele, né, aquele traje, não fica ligado por umas mangueiras, aquela coisa. Então, ali dá para você ver. Quando nós dormimos, é assim que a gente está no mundo espiritual. Todos nós temos uma cordinha que vai conosco, que nos prende ao corpo físico. Espíritos desencarnados não as possuem, certo? Então, aí é claro mas muitos que não têm esse conhecimento, essa bagagem, né, esse olhar que nós temos, podem se confundir mesmo aí, né? Tal é a materialidade, a materialização do espírito desencarnado. Ô, Tetê, se você me permitir, eu queria falar só uma coisinha da mediunidade sonambúlica. Por favor, faz questão. Sabe por quê? Porque muitas pessoas dizem o seguinte: para que serve a mediunidade sonambúlica se você tem a vidência, se você tem a psicofonia, a incorporação? Para que, então? Eu vou ter uma vivência sonambúlica, quer dizer, aí eu vejo um espírito, né? Aí o espírito dita para mim uma receita. Ele não pode ser psicografar, ele não pode vir na psicofonia, né? O médium sonambúlico, né? Ele, na mediunidade sonambúlica, ele de volta na reunião mediúnica, né? Enquanto estão ali os que psicografam, psicografando, os médios de psicofonia dando passividade ali, espíritos sofredores, espíritos que fazem sofrer, bom, enfim. E é o sonambúlico, né? Que os caras aproveitam, aqueles que gostam de dormir na reunião mediúnica, todos eles gostam de falar que é médium sonambúlico, né? Porque aí ele volta e fala: nossa senhora, fui trabalhar tão longe, nossa, eu estava longe, quer dizer, estava trabalhando, estava dormindo, mas... Então, o que acontece? Aí fala: para que essa mediunidade sonambúlica? Ela tem, o André Luiz cita numa obra, e é o dever para casa, que eu vou deixar esse barulho de carroça aí, na cabeça de vocês. Olha que coisa interessante. Quando se dá assistência a um espírito sofredor numa reunião mediúnica, o que acontece? Nós estamos numa casa espírita, nós estamos numa sala preparada mediunicamente, o espírito é trazido e, através das ligações perispirituais, ele fala pelo médium. O médium recebe aquelas emanações psíquicas, sempre, geralmente acompanhadas até das dores do que o espírito sente, né? Porque é fluídico, é sensação e tal, e ali dá a comunicação. Tudo bem? Essa é a psicofonia. E o médium sonambúlico? Ele vai utilizado muitas das vezes pela espiritualidade superior, os médiuns sonambúlicos equilibrados, para ir lá nas furnas mais remotas. E lá eles trabalham mediunicamente, ou seja, eles dão assistência a espíritos que não podem sair de lá, ouvem os espíritos e transmitem ao médium estado sonambúlico aqui, na mesa, na reunião mediúnica. É diferente? Num caso da psicofonia, o espírito que vai comunicar é trazido. O médium sonambúlico é aproveitado, essa mediunidade, por espíritos, né, dirigentes da causa espírita, para fazer esse trabalho de acompanhar os espíritos, e lá, em contato com determinados espíritos, se tornam médiums lá, e o corpo em estado adormecido aqui, sentado na mesa, lá na sala mediúnica, reproduz tudo, ou seja, o espírito que está comunicando
com esse médium, não está na sala mediúnica, está muito distante, em áreas de muito sofrimento, muitas das vezes, naquelas missões que guias e protetores vão. Já tinham ouvido falar nisso? Eu não. Tem que ler o André. Alguém levantou a mãozinha. A Tamires e depois a Sulimar. Ih, olha o barulho aí de carroça. Vamos aí. Ô, Heraldo, no caso seria, então, assim, na psicossofonia, o espírito vem até o médium para emanar o que ele precisa ser. No sonambulismo, é meio que o médium que vai até o espírito e vai até o mundo espiritual? Exatamente. Ah, tá, obrigada. E lá ele trabalha mediunicamente. Ele é um médium ali, ó, o espírito então ali e o corpo dele que está adormecido na reunião mediúnica. É um trabalho de socorro, falando né, por ele ali, ó, mas o espírito não está ali. O espírito que está comunicando está longe, o médium, a alma do médium, vamos falar assim, né? A alma, o sonâmbulo está lá com ele e transmite ao corpo aqui. E mais é um uma trabalho pergunta. de socorro. O corpo vira um alto-falante, vamos falar assim, porque o microfone está lá com o médium lá longe no espírito. Isso em regiões, assim, às vezes, de muito sofrimento. Que o espírito, às vezes, não teria condições de ser removido e trazido para a reunião mediúnica. É isso aí. No caso, assim, a questão é o sonambulismo mediúnico nesse sentido. Ele é realizado, no caso, na casa na reunião mediúnica. E, no caso, se acontecesse um tipo de experiência dessa, por exemplo, o médium em casa, dormindo, seria um desdobramento? O sono, toda vez que eu e nós dormimos, é um estado de emancipação da alma. Pode ser apenas o sono físico, pode ser uma vivência sonambúlica. Vai ser uma vivência sonambúlica se, organicamente, você, entre aspas, já teve episódio de sonambulismo, ou seja, foi acordada e você estava, por exemplo, fritando um ovo, abrindo a geladeira, ou então fazer igual a Mariana, que gostava de andar na beirada das varandas, entendeu? Aí você tem episódios de sonambulismo. Esses que você faz assim, for só você que se desdobrou e faz, o seu corpo acompanha, digamos assim, é o anímico. Se é provocado por um espírito desencarnado, é mediúnico. Tem uma outra mãozinha levantada aí. Tem a Sulimar e depois Heloísa. Então vamos, Sulimar e Heloísa aí, Parcelinha não brincar comigo. Heraldo, é o seguinte, eu tenho um problema, assim, é de muitos anos isso, mas eu sempre tive muita vergonha de perguntar, e a quem eu perguntei não deu uma explicação. Eu deito, durmo. Aí eu durmo, eu saio. Aí eu vejo, está na minha casa, eu vejo meu marido, eu vejo, aí quando vou tentando sair, aí eu começo, anjo de guarda de Sulimar, anjo de guarda de Sulimar, e eu quero voltar. E eu já aconteceu isso na cama. Eu via todo mundo, eu via as pessoas, eu via o meu marido, mas eu não vejo nada espiritual. Aí disseram que isso é do meu sistema nervoso. Eu queria uma explicação disso. Isso é material? Não, você está tendo uma lucidez, né? Por exemplo, o que as pessoas aí, esses chamados hoje fenômeno de quase morte, não é? Que são as pessoas que entram em estado de emancipação da alma por um outro fator, né? Um fator lá de ou uma doença, ou uma cirurgia, ou uma reação química, anestesia, um medicamento, bom, enfim. O que elas veem? Elas veem um ambiente ali também. Elas revelam que viram o corpo, flutuaram acima, outros
são mais avançados porque vê um ente querido, e inclusive dizendo que ele o conduziu de volta ao corpo, que a sensação estava muito boa, queria ficar lá, e diz, não está na hora, etc. e tal. Então, você tem uma lucidez que é natural, quer dizer, ou seja, esse deslocamento, digamos assim, esse estado seu de emancipação da alma, ele é muito, a palavra não é essa, mas vou chamar de curtinho, né? Muito curto, é muito ali, é muito presencial, quer dizer. Então, você tem a lucidez de que está se desprendendo do corpo físico. Por isso que você vê no entorno ali. E isso, obviamente, pode lhe causar, né, uma surpresa, um fator, porque é assim, todas as vezes que a gente sonha, por exemplo, que a gente volta no corpo, acorda assustado, suando, vindo de um pesadelo. Claro, né? A gente teria que analisar uma série de coisas. O que comeu, em que estágio do sono estava, mas, né, não, por quê? Porque, normalmente, esse estado de emancipação da alma, eles têm graus, né? O sonâmbulo, não, ele é muito rápido. O nosso, assim, que não somos sonâmbulos, ele tem graus, porque tem fase do sono chamada de fase profunda, em que essa emancipação, a gente está mais emancipado, mas o sono não nos leva, de uma forma geral, para muito longe. Nós estamos ali meio que na periferia. Mas não é sonambulismo. Não, o sonambulismo, ele se caracteriza por aquilo que eu disse, é um grau além do sono físico. Certo. Entende? Você tem uma percepção do mundo espiritual. Entende? Eu não me deixo ir, né? Eu mesmo Isso. que eu faço, eu não Pode consigo ser. me deixar me soltar. Isso, Eu fico pode presa, ser, sim. né? Pode ser um estágio, pode ser uma predisposição sonambúlica, mas que você não se permite a isso. Se você frequenta uma reunião mediúnica, numa reunião mediúnica em que há toda uma preparação em quesitos de segurança, você pode experimentar, né, entrar em transe e se deixar ir. Né? Eu conheço médiuns que vão, que lá no desenvolvimento, lá na educação mediúnica, faziam esse exercício. No próprio Fé e Caridade mesmo, ela participava da nossa reunião mediúnica e ela ia embora. Depois ela voltava a fazer uns relatos de paisagem, era bem no começo. Né? Porque se você pegasse e falasse assim, você via que era um treino, né? Porque ela ia, via umas coisas, uns lugares, depois voltava e relatava isso. Uhum. Percebe? Tá, obrigado. Nada. Mais uma aí para... Eu fiquei aqui, enrolei aqui, porque na reunião mediúnica já aconteceu comigo de eu não lembrar nada na reunião mediúnica, mas lembrar do local em que eu estava, do trabalho que estava sendo feito, e eu vinha acompanhada. Ou seja, eu ver se eu entendi bem. Você se lembra na reunião mediúnica de que eu não ouvi e não entendi bem? Não. Durante a reunião... Não, eu não entendi seu raciocínio, não. Eu não compreendi mesmo, assim, não ouvi bem. Não escutou. Isso, é. Na reunião, eu estava... Eu não lembrava nada do que estava acontecendo na reunião, mas eu estava em outro local, sabia tudo o que estava acontecendo. Não está conseguindo ouvir? Estou conseguindo. E aí, quando eu voltava para a reunião, eu vinha sempre acompanhada. Isso. E Ou dava seja, comunicação. Você não estava vendo o que estava acontecendo na sala mediúnica, porque você não estava ali. Pois é. E aí é um desdobramento? Pode ser uma vivência sonambúlica. Tinha espírito desencarnado com você? Sim. Então, é um sonambulismo mediúnico. É uma mediunidade sonambúlica. Entendi. Que pode ser utilizada nesse último exemplo que eu dei, de levar conforto e consolo, ajuda a espíritos sofredores que estão aonde? Em regiões distantes, até próximas também, né? Claro, porque senão daqui a pouco vai perguntar a partir de quantos quilômetros é? Não é? Pode ser próximas, mas
é utilizado para levar a regiões distantes, né? Me comentaram comigo que enquanto eu estava distante da reunião, né, ali dentro, o meu corpo reagia, chorava, Isso. sabe? Então, esse É característico da vivência sonambúlica. O corpo, realmente. O corpo pode até falar o que está. O sonâmbulo fala o que está vendo a milhares de quilômetros de distância. Uhum. Tá. Obrigada. Por exemplo, no caso de atendimento de socorro a espírito desencarnado, ele pode, por exemplo, estar longe, num antro de espíritos sofredores, fazendo uma regressão de memória no espírito lá, e aqui, ó, falando, é o espírito lá fazendo uma regressão de memória, o corpo do médium aqui falando. Celinha? Obrigada, Heraldo, muito bom. Nunca mais eu faço com a TT, porque ela atrasa. A TT atrasou muito hoje, mas dessa vez a gente vai... Vamos ver se a gente vai lá, onde estão os espíritos, ou se eles vêm cá, né? Puxar a orelha. Agora é hora da gente fazer a nossa irradiação, da gente vibrar.